O governo Lula diz que está vendo a possibilidade de negociar com o governo americano a retirada do resto das tarifas e também das restrições da Lei Magnitsky aos juízes do STF e a outras pessoas no governo. Estão animados pra caramba, só estão fazendo uma alegação, que os Estados Unidos vão querer contrapartidas. Olha como é que está estranha essa frase aqui da Infomoney. Brasil espera contrapartidas dos Estados Unidos para reduzir o tarifaço? Não, não, não. Os Estados Unidos é que vai exigir contrapartidas do Brasil para poder reduzir o tarifaço. Essa frase não faz nem sentido. É mais uma vez a tentativa do jornalista de colocar a coisa como favorável para o Lula. Se você ler só essa manchete aqui, dá a impressão que o Brasil está com tudo, pô. Ele vai pedir contrapartida dos Estados Unidos para reduzir o tarifaço? Que história é essa? Vamos entender esse caso aqui. Porque o que eu acho que é isso daqui? Eu acho que é simplesmente Xandão reclamando com Lula, Xandão, Gilmar Mendes e outros reclamando com Lula, porque Magnitsky está doendo, e daí eles querem que o Lula resolva esse problema, negocie com o Trump. E aí o Lula está falando, olha só, até negocio, mas agora vai ter que ter contrapartida e coisa e tal, né? Vamos entender esse caso aqui. Por que não teve contrapartida da outra vez e por que agora vai ter contrapartida? Deveria ter tido contrapartida na outra vez também, né? Então tá aqui, ó. Apesar da manchete torta aqui, que não tá fazendo sentido essa manchete da Infomoney, o que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte: o Brasil acha que tem oportunidade de reduzir as punições americanas, tanto as tarifas quanto também as Magnitsky do Alexandre de Moraes. Então tá aqui, ó. O pessoal fez a conta aqui, ó. Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, um total de 40 bilhões exportados para os Estados Unidos em 2024, cerca de 8,9 bilhões seguem com tarifa de 40%. Ou seja, é o grupo que ainda está com 50%, né? Porque é o total do 40% mais 10%. Outros 6,2 bilhões ainda tem a tarifa adicional de 10%, não está com 50%, mas tem a tarifa de 10%. 14,3 bilhões estão livres de sobretaxas e 10,9 bilhões sofrem restrição do artigo da seção 232. É a questão de aço e alumínio, que tem um limite, né? Até um determinado limite de graça, não tem tarifa, a partir daí você paga uma tarifa mais alta. Então, eles estão dizendo aqui que ainda tem uma parte significativa das exportações para os Estados Unidos com tarifas relativamente altas, né? Eu não sei, a informação que eu tinha é que 90% do que era exportado para os Estados Unidos já estava sem tarifa agora, o que resta são os outros 10%. Mas o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, isso aqui se refere a produtos industrializados, então seriam coisas mais industrializadas, já está tirando a parte de café, carne, enfim, a parte de commodities, né, a parte que não é de produtos primários, né, que já seria a parte de produtos industrializados. Ainda tem muita coisa ainda que está sendo taxado lá nos Estados Unidos, né? A equipe econômica e o Itamaraty avaliam, conforme a apuração do G1, que a prioridade agora é remover a carga mais pesada que recai sobre a indústria, setor que mais pressiona o governo e que mais teme perda da competitividade no curto prazo. E, além disso, ele quer resolver as questões das sanções, então a sanção do Alexandre de Moraes e outros problemas aqui, né? E a expectativa deles é que agora deve ser algo mais simples, não sei o que lá, que tem diálogo, que a coisa é favorável, mas que eles vão querer contrapartida, né? Isso é o problema. Aqui está a matéria original do G1. O título do G1 é um pouco melhor aqui. Governo Lula avalia que Estados Unidos devem cobrar contrapartidas para novas reduções no tarifaço. Isso está correto. Na verdade, a grande dúvida que fica é por que conseguiu baixar alguma coisa sem contrapartida? Isso aqui não faz sentido nenhum, né? Como eu expliquei para vocês, a minha visão é que isso foi mesmo um erro de cálculo do Trump. Ele achou que o Brasil ia ceder, botou essas tarifas e coisa e tal, e acabou que ficou, né, o Lula ganhou dele. Não tem o que dizer, ganhou, né? Teve que voltar atrás sem contrapartida nenhuma do Lula, né? Muito provavelmente foi pressionado pela inflação nos Estados Unidos e também pelos industriais de lá. Muita gente lá reclamou da tarifa colocada no Brasil, porque muitas indústrias de lá compram insumos brasileiros para produzir outras coisas, então acabou tendo que voltar atrás do Trump, né? Agora, o que eles estão dizendo aqui é que para essas novas negociações, tanto para Magnitsky do Alexandre de Moraes, quanto para as questões das outras tarifas que ainda não caíram, vai ter que ter contrapartida. Eles não vão conseguir só na base da lábia, só na base do por favor, Trump, baixa aí as tarifas e coisa e tal. E também não vão conseguir apoio suficiente lá dentro dos Estados Unidos para conseguir alguma coisa nesse sentido. Então, vai ter que ter contrapartida, é o que ele está dizendo aqui, né? Então, o governo brasileiro avalia que os Estados Unidos devem pedir contrapartidas para fazer novas reduções no tarifaço aos produtos brasileiros.
os anúncios trouxeram alívio, coisa e tal, mas ainda tem um monte de coisa que está sendo tarifada aqui, e isso gera problemas, né? E que contrapartidas seriam essas? O governo acredita que os norte-americanos vão querer algo em troca para avançar nas negociações, mas ainda não houve nenhuma sinalização de qual seria a demanda dos Estados Unidos. Já houve sinalização, sim, todo mundo sabe, é resolver dois problemas. A questão da perseguição contra o Bolsonaro, que é absurda. O próprio jornal o Globo já reconheceu lá com a Malu Gaspar e o Pablo Ortelhado, já reconheceu que sim, é perseguição, sim, é um absurdo, sim, é um tribunal de exceção que fizeram com o Bolsonaro. Então é só reconhecer que isso é verdade e anular a porra toda. É mais do que natural isso daí, né? E também a questão do fim da censura às redes sociais americanas. Isso deve ser a contrapartida do pessoal. Aqui, ó. Além da questão industrial, o governo do Brasil quer resolver em curto prazo, também as sanções impostas a autoridades brasileiras, ou seja, tanto a Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, como também a questão de outros ministros que estão sem poder entrar nos Estados Unidos, né, com suspensão de visto. A avaliação do governo do presidente Lula é de que houve uma tentativa de colocar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no início das negociações como pauta, mas o tema nem entrou na discussão de fato. Não entrou, mas talvez entre agora, né? Você não sabe ainda qual é a contrapartida que eles vão exigir agora, né? Com a abertura do diálogo entre os dois países, as sanções fazem menos sentido na visão do governo brasileiro. Em julho, Trump escreveu que Bolsonaro devia ser deixado em paz e usou a expressão caça às bruxas. Exatamente. E vocês reconhecem isso porque todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes errou nesse processo, que ele exagerou nesse processo e tem que fazer exatamente isso, tem que anular o processo e Bolsonaro tem que estar livre para concorrer em 2026. Senão, vai continuar a Magnitsky e provavelmente vai continuar as tarifas também. Agora já não dói mais o Trump, já não tem mais o problema da inflação, já não tem mais o problema dos industriais americanos reclamando isso. Vai ficar essa história aqui. Agora, a grande notícia, o grande ponto é isso, né? O governo Lula estava muito contente com a situação atual porque ele estava com a ideia de que ganhou, né? Ganhei, eu pressionei o Trump, não fiz nada, não entreguei nada, o Trump cedeu com as tarifas, voltou taco total. Trump always chicken out. O Trump sempre se acovarda. E de fato o Trump fez exatamente isso, voltou atrás sem contrapartida nenhuma do Lula, né? Então o governo Lula estava como ganhador dessa história. Por que agora eles voltaram a falar nessa história, né? Bom, por dois motivos. Primeiro, porque deve ter muito empresário ainda pressionando eles, ainda preocupado com as exportações, que pode gerar impacto aqui no Brasil, e também o Xandão não está nada satisfeito. O Gilmar Mendes não está nada satisfeito. Eles estão com medo da Magnitsky, estão com medo de novas sanções e estão pedindo para o Lula tentar dar um jeito de fazer isso daí. A minha visão, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, lá da separação do Gilmar Mendes, é que eles já sabem de alguma coisa antes do tempo, né? Veja, mesmo na época da Magnitsky no Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes já sabia do fato antes do tempo. Tanto que eu dei a notícia aqui, eu dei o furo aqui no meu canal, né, que ele tirou o dinheiro lá da Flórida, que ele tinha no BTG lá da Flórida, e trouxe para o Brasil. Para não deixar nenhum dinheiro nos Estados Unidos, porque ele já estava sabendo que ia ter Magnitsky, né? E Magnitsky, no momento que tivesse a Magnitsky, qualquer dinheiro dele lá nos Estados Unidos estava preso, né? Já era, né? Não tinha como ficar. Então, eles ficaram sabendo antes. E a minha visão é que o Gilmar Mendes já está sabendo que ele está na próxima leva, né? E deve estar pressionando o Lula, que, pô, Lula, tem que dar um jeito, negocia lá com o Trump, não sei o que lá. E o que o Lula está falando através dos jornais aí, galera, eu até negocio, mas agora vai ter que ter contrapartida. E aí, qual que vai ser a contrapartida? Quem que vai topar essa contrapartida? Como é que vai funcionar esse papo de contrapartida? Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, né?